começar então. Se tiver qualquer problema, pessoal, me avise no chat, tá? Problema com áudio, problema com vídeo ou se travou alguma coisa. Bom, pessoal, a gente vai começar com o lançamento horizontal e oblíquo e eu vou falar primeiro do lançamento horizontal, né? Os livros geralmente eles trazem primeiro falando do lançamento oblíquo. Mas como o lançamento horizontal é um caso particular do lançamento oblíquo, e eu vou mostrar a vocês por quê, eu prefiro primeiro falar do lançamento horizontal. Porque com os elementos do lançamento horizontal, vai ficar mais fácil vocês entenderem o lançamento oblíquo. Bom, o que seria esse lançamento horizontal? Até então, nós estudamos a cinemática trabalhando sempre com velocidades unidirecional, né? Sempre na componente X ou sempre na componente Y. No primeiro momento, nós trabalhamos com o movimento retilíneo uniforme, né? Na componente horizontal. Depois, nós trabalhamos com o movimento variado, também na componente horizontal. Estudamos queda livre, né? Para entender agora um agente, uma aceleração que é conhecida, que é a aceleração gravitacional. Definimos as equações do movimento variado, né, aplicado à aceleração gravitacional, né, da gravidade, e aí nós, né, conseguimos fazer um estudo do movimento vertical. Bom, agora, depois nós estudamos também vetores, né? Aí vetores serviu para mostrar que um vetor ele pode ser combinação linear de dois vetores, né, um na horizontal e na vertical. A soma de um vetor na vertical com um vetor na horizontal vai me dar um vetor na diagonal, né, formando um ângulo alfa com a horizontal. Bom, com isso, nós temos ferramenta suficiente para trabalhar com o lançamento horizontal agora. Ou seja, a gente vai trabalhar com movimento simultâneo em duas direções. A gente vai trabalhar tanto na vertical quanto na horizontal, né? O exemplo clássico disso imagina que eu estou com um objeto, esse objeto ele rola por cima de uma mesa e cai da mesa. A trajetória que esse objeto descreve é uma trajetória parabólica, ou seja, eu tenho um movimento de queda livre, que é o movimento vertical, e eu tenho um movimento na horizontal, que a gente vai ver que tem características de movimento uniforme. Então, aqui eu coloquei só um resumo para vocês, né? Escreve parabólico, e a gente vai estudar, né, esses movimentos. Esses movimentos, apesar de serem independentes, eles têm algumas coisas em comum que eu vou citar para vocês. Bom, aqui está o esquema, certo? Olha só. Imagina que um objeto está caindo de uma mesa, esse objeto descreve essa trajetória parabólica, certo? Essa trajetória, vocês conseguem ver o mouse aí? Conseguem, né? Essa trajetória parabólica, e aí eu vou, primeira coisa que eu faço é separar os movimentos na componente horizontal do movimento na componente vertical. Na componente horizontal, eu não tenho nenhuma aceleração. O vetor aceleração, ele tem direção vertical e sentido para baixo, né? Ou seja, se ele é perpendicular ao vetor Vx, ele não altera a velocidade horizontal, a velocidade Vx, ele só vai alterar a velocidade Vy. Então, um objeto ele começa a cair, veja que o vetor velocidade Vy está aumentando, porque ele parte do repouso, movimento acelerado, e aí na componente x, o vetor velocidade, veja que ele tem sempre o mesmo módulo. Sempre o mesmo módulo, sempre a mesma direção e mesmo sentido. E aí, pessoal, a gente consegue ver também, olha só, o deslocamento. Esse deslocamento aqui é interessante porque ele se dá no mesmo intervalo de tempo. Como na componente horizontal a velocidade é constante, os espaços também são constantes. Olha só, aqui pegar Sx vai ser Vx vezes t, então é diretamente proporcional ao tempo. Se é o mesmo tempo, eles têm o mesmo espaço. Já na componente vertical, não. Lembra que eu passei para vocês lá aquela proporção de Galileu? Né? O primeiro segundo de espaço percorrido pela partícula em queda livre é x, o segundo, 3x, o terceiro, 5x e o quarto, 7x e assim sucessivamente. Ou seja, os espaços agora eles não são percorridos, os espaços não são iguais em tempos iguais, os espaços são diferentes. Por quê? Porque a equação que define o meu movimento vertical é uma função quadrática. Lembra aquela função quadrática? Essa função aqui, ó, h igual a h0 igual a v0t mais gt ao quadrado sobre 2. Se é uma função quadrática, logo o espaço ele aumenta quadraticamente também. Então tem a proporção que eu passei para vocês e aqui a gente consegue ver isso claramente. Só que para eu juntar esses dois movimentos, olha só, o movimento de queda livre com o movimento de avanço aqui horizontal, ele vai me descrever uma trajetória parabólica, certo? Então essa é a posição da partícula, certo? Olha, a representação dela é a projeção no eixo x e a projeção no eixo y da minha partícula em cada segundo. Então, todas essas proporções aqui
são dadas no mesmo intervalo de tempo. Imagine um segundo. Em um segundo ela vai percorrer os mesmos espaços na componente x. Um espaço de proporção x, 3x, 5x, 7x na componente y. E na junção das duas componentes ela vai ter esse tipo de comportamento que é parabólico, que é a soma do deslocamento horizontal mais o vertical. Beleza? Então o que a gente precisa saber? Queda livre, m e o v, movimento uniformemente variado. Movimento uniforme para a componente x, certo? E aí a gente vai utilizar as equações para resolver esses problemas. Aqui eu fiz esse resumo que eu já tinha falado. O movimento vertical é mr o v, ou seja, é queda livre, então tem aceleração. Velocidade não é constante. Já no movimento horizontal, na componente x, é o movimento retilíneo uniforme, né? É o movimento uniforme. E logo, se o movimento é uniforme, a aceleração é igual a zero e a velocidade é constante. Beleza? Só reforça isso que eu tenho falado aqui dos gráficos. Bom, então vamos ver as equações que descrevem isso. No movimento vertical, a gente já tinha visto lá separadamente que o movimento vertical tem as funções horárias que dependem da aceleração. Olha, todas elas vão depender de g, tá? Então, a primeira função horária é aquela função s igual a s0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, que todo mundo chama de sorvetão, que hoje eu não entendo. Só que a gente vai substituir aqui, como é um movimento vertical, a gente vai substituir o S e o S0 por H, porque como é vertical, a altura vai ficar mais fácil para a gente entender. O V, eu em vez de chamar de V0, eu vou chamar de V0Y, para não confundir, porque agora a gente também vai ter uma velocidade em X. E aceleração gravitacional, certo? No lugar da aceleração lá. A função horária da velocidade, v igual a v0 mais at, vai ficar v igual a v0 mais gt, só que vy e v0y. E a equação de Torricelli, que relaciona v quadrado igual a v0 quadrado mais 2 vezes a delta s, 2 vezes a vezes o delta h. Só toma cuidado o seguinte, pessoal. Os livros, geralmente, eles omitem que esse h é uma função do tempo. Essa velocidade é uma função do tempo também, por isso que essas duas funções são ditas funções horárias. Já a equação de Torricelli, ela não depende do tempo, mas ela depende de quê? De altura. Uma vez que a velocidade inicial é constante, g é constante, né? Muitas vezes igual a 10, mas se não for 10, vai ser constante. Essa velocidade final vai depender de h, ou seja, quanto maior a altura que eu soltar um objeto, maior vai ser a velocidade final com que ele atinge. Então, toma cuidado com isso, tá? Eu gosto de escrever assim, porque você acaba dissociando. Isso aqui são funções, essa função do primeiro grau, essa é a função do segundo grau. Para a função do primeiro grau e do segundo grau, quando você aprende lá em matemática, esse é uma f de x, né? Em que o x é o argumento da função, e a f de x vai me dar uma imagem dessa função. E aqui é a mesma história, só que ao invés de ter uma f de x para uma função quadrática, a gente tem um h de t, em que a nossa variável, o argumento da nossa função é o tempo. E aqui o argumento da nossa função também é o tempo, o argumento da função aqui vai ser a altura. Beleza? Então, fiquem atentos a isso, não dissociem isso não, porque a gente vai utilizar muitos elementos da matemática para resolver os problemas de movimento de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Bom, voltando, já no movimento horizontal, como a aceleração é zero, olha só, se eu fizer a aceleração a zero igual aqui em todas essas três equações, ó, essa equação aqui, esse termo anula, vou ficar aqui Vy é igual a V0y, significa que a velocidade é constante. Velocidade final é igual a velocidade inicial. Opa, beleza, isso reforça a nossa ideia. Se eu faço g igual a zero aqui, significa que Vy de novo é igual a V0y, de novo a velocidade é constante. E se eu faço g igual a zero aqui, eu fico só que h igual a h0 mais vt. Só que no caso do movimento horizontal, eu vou chamar o h de sx, vou chamar o h0 de s0x e a velocidade de vx, porque a componente é horizontal, a componente na direção x, né? Em outras palavras, no movimento horizontal, como é um movimento uniforme, eu tenho s igual a s0 mais vt. Só que o nosso s é s0 aqui, a gente está chamando da componente x. Ah, mas por que aqui você não colocou v0x? Porque aqui tanto faz, v0x e vx, eles são iguais, então não muda. Aqui eu tenho que colocar v0y e vy, porque o vy final pode ser diferente do vy inicial. E se o movimento é acelerado ou retardado, vai ser diferente. Então eu tenho que aqui discriminar quando a velocidade é zero ou quando a velocidade é y, quando ela é final ou quando ela é inicial. No movimento horizontal, como elas são iguais, eu posso chamar somente de vx. Beleza? Fique atento também a esse detalhe aí. Bom, vou trazer essas equações para o que a gente vai trabalhar, certo? Vou pegar essas equações e vou anular alguns termos aqui
que vai ser desnecessário para a gente. Olha só, olhando aqui na queda livre, vamos pegar primeiro o movimento vertical. Quando eu jogo um objeto da mesa, esse objeto rola na mesa até cair, ele parte com velocidade inicial igual a zero, certo? Ele vai ganhando velocidade. Olha só, a velocidade Vy é zero aqui. E a aceleração é o agente que faz com que a minha velocidade aumente. Então a velocidade vai aumentando com intervalo de tempo, né? Faz um teste. Se eu pego um objeto e arremesso de uma certa altura h, com a evolução temporal, a tendência é que a velocidade do objeto aumente. Então, quanto mais alto o objeto estiver, maior a velocidade final com que ele vai alcançar. Por quê? Olha só, vai depender de ΔH aqui. A velocidade final depende de ΔH, certo? E aqui a velocidade final depende de quê? Do tempo. E quanto mais alto, olhando a equação de cima, quanto mais alto o objeto, mais tempo ele fica no ar. Então, mais tempo no ar significa ter uma velocidade final maior, beleza? Então, olhando para essa equação, eu vejo que a velocidade final depende do tempo. Quanto mais tempo no ar, maior a velocidade final. E olhando para essa equação de Torricelli, quanto mais alto, porque agora a função da velocidade final depende diretamente de ΔH. Então, são as duas formas. Bom, o que eu quero ressaltar as considerações que nós vamos fazer essa partícula vai partir da origem. O que significa partir da origem? Eu vou fixar meu eixo de coordenadas aqui, certo? Em cima de onde ela está partindo. Logo, a posição inicial dela, tanto no eixo x quanto no eixo y, vai ser a origem, vai ser zero. É como se eu estivesse deslocando o meu eixo aqui para cima dessa partícula. Isso, por que eu faço isso? Para facilitar minhas contas. Olha só, a posição inicial é zero, velocidade inicial também é zero e a posição inicial da partícula em x também é zero. Ou seja, eu fixei tudo lá em cima da minha partícula. E aí, essas duas equações horárias aqui, tanto a primeira no movimento vertical quanto a única do movimento horizontal, elas vão se resumir porque esse termo vai valer zero, esse termo vai valer zero, certo? Então, eu vou ter apenas de h de t igual a gt ao quadrado sobre 2 e o sx vai ser igual a vx vezes o tempo. Ou seja, se eu quero saber, imagina que eu pego uma bolinha e enrolo essa bolinha em cima de uma mesa. Se eu quero saber o alcance que essa bolinha atinge, e quando eu falo de alcance, pessoal, é essa distância horizontal aqui. Quando eu falo de altura, é essa distância vertical. Se eu quero saber o alcance máximo, Sx, eu preciso saber a velocidade com que ela saiu da mesa e quanto tempo ela ficou no ar. O tempo que ela ficou no ar, eu sei como? Sabendo a altura com que ela partiu. Beleza? Então, se eu sei a altura com que a partícula saiu, g é constante, eu consigo saber o tempo, então eu substituo aqui. Ou seja, concorda comigo que essa é uma função f de t, né? Ou f de x. Essa função é uma g de x, né? Só que aqui o argumento da função é t. Quando eu faço uma função composta, eu faço uma f de g de x, eu preciso saber uma função inversa, isolo o argumento dessa função, e depois eu posso substituir e fazer uma função composta lá, uma f de g de x. Eu fiz isso aqui para vocês, ó. Eu isolei o tempo aqui. Se eu isolo o tempo aqui, tempo é igual ao quê? 2h dividido por g raiz. Então, a raiz de 2h dividido por g. E substituir esse tempo aqui. Logo, o alcance Sx vai depender da velocidade Vx e da altura. Ou seja, a raiz de 2h dividido por g. A nossa função, que tinha dependência temporal, agora ela passa a ter dependência da altura. Certo? É como se eu estivesse fazendo uma S... O argumento da função t virou uma h de t. Então, S de h de t. Né? Mesma ideia que vocês veem lá em função composta. Beleza, pessoal? Então, isso aqui serve para eu calcular o alcance máximo. Eu não gosto de decorar equações, né? Eu já falo isso com vocês sempre. Então, o que vocês precisam saber no lançamento horizontal? Basicamente, esses dois argumentos aqui. O primeiro argumento é que a altura define quanto tempo essa partícula fica no ar. E o tempo que ela fica no ar é o mesmo tempo que ela viaja horizontalmente. Então, olha só. Aqui tem um h. Eu estou escrevendo a minha S de x, tá vendo? Em função da minha altura h. O que esses caras têm em comum? Simultaneidade dos tempos. Ou seja, o mesmo tempo que essa partícula demora para cair no movimento vertical, ela demora para percorrer o meu movimento horizontal. Tá? Então, essa simultaneidade dos tempos permite com que eu possa juntar essas duas equações, fundir essas duas equações e ficar com uma dependência em função da outra. Beleza? Então, uma dica que eu dou a vocês, essas duas equações aqui, elas são importantíssimas. Ó. Ela define o lançamento horizontal. Beleza? Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, vai deixando aí no chat. Eu estou dando aula por um slide, na outra tela eu acompanho o chat, tá? Então eu posso responder no chat lá, se vocês têm dúvidas. Tranquilo? Eu posso voltar e
tirar dúvidas a respeito disso. Uma outra coisa aqui interessante é o seguinte, pessoal. Muito cuidado, porque olha só. Se eu pergunto para você qual é o vetor velocidade resultante no ponto mais alto da trajetória, como eu só tenho velocidade Vx, o meu vetor resultante, velocidade resultante é Vx. Só que quando ele começa a ter velocidade Vy, eu preciso somar esses vetores. Olha só, agora eu tenho um vetor para baixo e um para a esquerda. Um vetor para baixo, direita. Um vetor para baixo para a direita. Um vetor para baixo e para a direita. Quando eu chego aqui, o meu vetor resultante é a combinação linear desses dois vetores aqui, ó, Vx e Vy. Ou seja, para eu saber a direção e o sentido do meu vetor resultante, eu preciso somar o vetor Vx e somar o vetor Vy. E para eu definir o módulo, eu preciso fazer o quê? Elevar esses caras ao quadrado, né? Porque, olha só, como esses vetores são perpendiculares, para eu calcular o vetor resultante, que vai dar essa diagonal aqui, esse vetor resultante ele vai ser o quê? Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, a raiz da soma. Porque como eles têm 90 graus, e ao longo de toda a trajetória Vx é perpendicular a Vy, eu posso usar Pitágoras para achar o vetor resultante. Então, esse vetor resultante aqui é que vai me dar a direção e o sentido, né, somando vetorialmente. E quando eu calculo o módulo dele, né, levando as componentes ao quadrado, eu acho o vetor resultante. Estou falando isso porque, como esse cara parte com velocidade Vx, muitas vezes as pessoas... qual que é a velocidade com que ele chega aqui embaixo? Aí o pessoal só vê o Vx, porque o Vx é constante. Só que a velocidade muda, né? Essa velocidade resultante vai mudando ao longo da trajetória, porque o Vy vai ganhando intensidade. Vy ganhar intensidade, ganhar módulo, significa que esse vetor velocidade resultante aqui, ele vai mudando a inclinação, né? Se eu pego um vetor, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Se eu pego um vetor, aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor resultante, certo? Está bem apagado. Deixa eu ver se consigo aumentar. Deu para aumentar um pouco. Esse aqui é o meu vetor resultante, certo? Nesse ponto aqui, o meu vetor resultante já está para cá, ó. Por que ele está para cá? Porque esse Vy vai aumentando. E quanto mais esse Vy aumenta, a inclinação desse vetor ele vai descendo, ele vai mudando para baixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse vetor. Olha só, tá vendo? Essa inclinação aqui vai mudando, ó. Eu colocar quanto mais Vy aumenta, mais essa inclinação tende a ir para o lado de Vy. Logo, o meu vetor resultante, ele vai mudando ao longo da trajetória. Beleza? Deixa eu ver tudo. Tá, e ficou agora os vetorzinhos aqui. Então, esse vetor preto aqui tá bem apagado, ele é o vetor resultante. Então, esse cara vai mostrando pra gente para onde está indo a minha partícula realmente. Porque quando a gente faz a decomposição dos vetores Vx e Vy, a gente não pode garantir que esse cara está indo nem para Vx e nem para Vy, certo? Mas a combinação linear dos dois, ou seja, a soma das duas componentes. E aí eu consigo definir meu vetor resultante. Tranquilos? Esse aqui define o módulo de direção e sentido, fazendo paralelogramo, né? Ou fazendo polígono, tanto faz. E o módulo eu calculo com V quadrado vezes R quadrado. Bom, pessoal, essa é a parte de lançamento horizontal. Beleza? A gente vai agora para o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele é um pouquinho mais complexo, porque agora a partícula ela não sai com velocidade y inicial igual a zero. Ela parte com velocidade y inicial diferente de zero, ou seja, é uma partícula que agora ela vai subir e descer. Se nesse caso aqui a gente consegue identificar meia parábola, quando a gente estiver trabalhando aqui agora, a gente vai identificar uma parábola completa, com concavidade, com todas essas informações de uma função de segundo grau, que a gente vai utilizar para definir algumas propriedades físicas aqui. Bom, então agora essa partícula tem movimento, ela começa subindo e forma um ângulo com a horizontal, certo? Nesse tipo de novo, a gente tem dois tipos de movimento. Na componente horizontal continua sendo o movimento retilíneo uniforme e na vertical continua sendo o movimento variado, tá? Essas características elas não mudaram. O que a gente vai ter agora é que y parte a ter velocidade inicial, parte com velocidade inicial. Então, por isso que eu digo que eu prefiro o lançamento horizontal primeiro, porque a gente vai utilizar agora alguns elementos do lançamento horizontal para definir e entender melhor o lançamento oblíquo. Bom, aqui está o esquema de como acontece. Veja, esse cara parte com a velocidade tangencial. Essa velocidade tangencial é a combinação linear da velocidade Vx mais a velocidade Vy, tá?
Ao longo da trajetória, o vetor velocidade Vx ele conserva o módulo. Olha só, na horizontal, veja que essa setinha preta ela nunca muda. Já no lançamento vertical, o vetor velocidade muda porque nessa mesma componente, nessa mesma direção, eu tenho uma aceleração. Que num primeiro momento ela passa a atuar como um agente que desacelera a minha partícula. Quando eu jogo um objeto para o alto, o que é a tendência desse objeto? É subir e depois descer, certo? Qual a característica importante dessa subida e descida? Ele sobe com velocidade inicial, chega lá em cima, a velocidade é zero, depois muda o sentido da velocidade, né, do vetor velocidade. Ou seja, quando eu jogo um objeto para o alto, o vetor velocidade, além de diminuir o módulo, ele zera e muda o sentido. E aí o que acontece aqui? Esse VY está para cima, chega aqui o VY é zero, e aqui ele muda o sentido de VY e começa agora a acelerar a minha partícula. Então, no primeiro momento, a aceleração atua com um efeito retardado e no segundo momento com um efeito acelerado, certo? O vetor Vx continua constante. Agora, o meu vetor resultante, que é essa setinha verde aqui, veja que ela vai mudando e acompanhando a soma das duas componentes da velocidade Vx mais Vy, certo? As duas componentes estão vencendo. Ah, verdade. Boa, Wallace. Aqui na figura, as duas componentes estão vencendo, mas não é vencendo. Olha só, essa aqui é vencendo porque ela é oposta ao ângulo aqui que ele está chamando de H, ou θ, né? Mas, nesse caso aqui, o Vx, desculpa, ele é adjacente ao ângulo. Se ele é adjacente, aqui tem que ser cosseno, né? Na minha definição aqui, eu acho que eu não cometi esse erro. Não, não cometi. Aqui eu vou mostrar para vocês essa decomposição vetorial. Mas valeu, obrigado aí pela observação, eu não tinha visto isso. Eu peguei essa figura de algum lugar, de algum universo distante aí. E eu nem reparei isso. Mas, vamos lá, só definindo aqui, esse Vx e Vy, ele vai me dar um vetor resultante verde aqui, certo? Esse vetor resultante é o que a gente pode calcular com uma componente que a gente fez igual para o movimento aqui. A gente pode fazer Vy quadrado, Vy quadrado igual a Vx ao quadrado. Bom, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, para a gente começar a mexer nesse tipo de problema, é separar os movimentos. Eu só sei trabalhar com esse tipo de movimento se eu separo eles, porque na componente horizontal eu vou utilizar movimento uniforme e na componente vertical eu vou utilizar variado. Então, a decomposição vetorial, nós fizemos isso em análise vetorial, né? Se eu tenho um vetor Vx, Vy, o vetor resultante é o início do vetor Vx ao final do vetor Vy, ou seja, V0 é Vx mais Vy, é uma combinação linear. Com isso a gente define direção e sentido. E o módulo, como esses vetores são perpendiculares, eu tenho um triângulo retângulo aqui, posso usar Pitágoras para achar quanto vale Vx e Vy. Mas o que a gente está interessado mesmo é o quê? Em decompor. Porque geralmente os problemas, o que o problema vai te dar? Ele vai te dar essa velocidade V0 aqui, e vai pedir para você achar, e vai me dar o ângulo, claro, e vai pedir para você achar a altura máxima, alcance máximo, tempo de subida, tempo de descida, tempo total de voo, né, velocidade final, certo? Essas são as informações que o exercício vai te pedir. Logo, ele me dá duas informações somente, que é o V0 e o θ. Mas com V0 e θ é suficiente para eu descrever toda a evolução da minha partícula. Porque Vx é V0 cosseno θ, olha só. O Vx é adjacente ao ângulo, adjacente a esse ângulo, e o Vy é oposto ao ângulo. Eu posso pegar esse vetor e mudar ele para cá, que ele vai ser oposto ao ângulo. Beleza? Bom, quando eu tiro Vx e Vy, agora eu vou trabalhar nos dois movimentos independentes. O movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que a aceleração é igual a zero, velocidade é constante. Então, a função horária Sx de t, função que depende do tempo, é igual a S0x mais Vx vezes o tempo. Bom, vou fazer a minha origem em cima daqui da minha partícula. Essa partícula está saindo daqui, ou seja, H0 é zero e S0 também é zero. É sempre assim? Não necessariamente. Eu vou fazer esse caso só para mostrar para vocês algumas definições. Mas eu tenho mobilidade, por exemplo, de movimentar o meu referencial onde eu quiser. Então, eu sempre coloco meu referencial de onde minha partícula está saindo para eu não precisar ficar trabalhando com esses caras aqui. Logo, esse S0 é igual a zero. E o meu Vx vai ser V cosseno θ. Logo, a função que descreve o alcance máximo, ou seja, essa distância daqui, essa distância horizontal, vai ser somente V0 cosseno θ vezes o tempo. Beleza? Agora eu preciso saber o tempo, mesma coisa do lançamento que a gente viu horizontal. Como o tempo de subida e descida para essa partícula é o mesmo, eu posso calcular o tempo que ela demora para subir e descer e jogar nessa função horária para eu saber o alcance máximo.
Beleza, pessoal? Vamos agora para o movimento na vertical. O movimento na vertical eu passo a ter 3 equações, né? As mesmas 3 equações do movimento quando eu fiz lá no lançamento horizontal. Eu tenho a função horária para altura, eu tenho a função horária para velocidade e tenho a equação de Torricelli. Nesse caso, a única particularidade em relação ao movimento horizontal é que a minha partícula ela parte com aceleração negativa. Porque se ela tem velocidade inicial subindo e ela está diminuindo a velocidade até chegar a zero no ponto mais alto da trajetória, essa aceleração ela é negativa. Beleza? Porque o meu referencial, de novo, está em cima da partícula. Logo, eu coloquei em vermelho aqui, toda a aceleração vai ser negativa para as minhas 3 equações que dependem de G. Beleza? Vamos fazer algumas simplificações, né? Como eu defini que o meu S0 é igual a zero, o meu H0 também é igual a zero, certo? Outra coisa que eu vou fazer é calcular quanto tempo essa partícula demora para sair daqui e chegar até aqui. Ou seja, no movimento vertical é como se ela estivesse subindo e descendo. Beleza, pessoal? Para eu fazer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o H final também vale zero. O meu H inicial aqui é zero e o meu H final também é zero. É pensar que H é a projeção no eixo Y. Ou seja, nesse ponto aqui, tanto nesse ponto quanto nesse ponto, a minha partícula tem H igual a zero. Feito isso, eu vou isolar agora o meu tempo. Olha só, fazer H igual a zero, veja que eu tenho uma função do segundo grau, é uma função do segundo grau incompleta em C, né? Tem duas raízes, né? Uma raiz é solução trivial, que é para t igual a zero, e a outra raiz é eu isolar t aqui, né? Posso colocar t em evidência, não preciso nem resolver a equação do segundo grau. Coloco t em evidência aqui, um t igual a zero, o outro t vai ser 2 vezes v seno θ, que vai ser a nossa velocidade vy inicial, dividido por g. Então, esse é o tempo que a partícula fica no ar. Ou seja, um tempo t igual a zero é trivial, né? Por que t igual a zero? A partícula sai daqui e volta para aqui. Quando ela nem iniciou o movimento ainda, ela está na origem. Origem na componente vertical. Quando ela chega aqui, ela volta para a origem na componente vertical. Ela só tem deslocamento horizontal. Então, faz muito sentido esse resultado que a gente teve aqui. Um t igual a zero e outro t igual a 2v seno θ. Eu posso pegar esse tempo agora, né? Porque ele vai me dar o ângulo. Lembra que eu falei que ele sempre dá o ângulo e vai me dar... Sempre não, né? Na maioria das vezes ele vai me dar o ângulo e essa velocidade inicial. G é constante, eu consigo achar o tempo. Jogando o tempo aqui, eu consigo achar quanto vale o meu alcance. Depois eu vou mostrar para vocês que existe uma equação direta para esse alcance, substituindo os valores ali. Mas vamos continuar aqui um outro pensamento que eu estava fazendo. Olha só, outra equação que eu posso utilizar, essa segunda aqui, ó, equação horária da velocidade, tá? Na equação horária da velocidade, essa partícula ela sobe e desce. Quando essa partícula sobe e alcança a altura máxima, a velocidade final vale quanto? Vai valer zero, certo? Essa velocidade final valendo zero, eu posso substituir aqui na função zero, o vy é v seno θ, certo? Menos gt. E aí, substituindo esse valor aqui, ou seja, isolando o t, eu vou ficar aqui o tempo de subida é igual a v0 seno θ sobre g. Ou seja, o tempo que essa partícula demora para subir é v0 seno θ sobre g. A gente já calculou o tempo total aqui, ó. É 2 vezes v0 seno θ sobre g. Se o tempo de subida é esse, se eu faço esse tempo de subida, o tempo de total menos o tempo de subida vai dar exatamente v0 seno θ sobre g. Ou seja, isso reforça para a gente que, por efeitos de simetria, o tempo de subida da minha partícula é igual ao tempo de descida. A gente consegue provar isso matematicamente, porque se eu já calculei aqui o tempo total e aqui eu calculei o tempo de subida, se eu subtrair o tempo total menos o tempo de subida, eu tenho um tempo de descida que vai ser exatamente igual ao tempo de subida. Beleza? Mas essa informação vocês não precisam demonstrar, só estou mostrando para vocês que utilizando uma outra equação eu também consigo calcular o tempo. Muitas vezes eu vejo que a galera fica presa a calcular o tempo utilizando somente essa função aqui. Mas essa função, ela vai depender da trajetória total. Se eu não sei a altura, alguma coisa do tipo, eu posso utilizar essa função para definir o tempo de subida. Porque se eu tenho o tempo de subida, eu multiplico por 2 e eu tenho o tempo total. Beleza, pessoal? Então aqui a gente já tem duas informações importantes, que é o tempo total e o tempo de subida. Bom, e se eu jogo esse tempo de subida aqui nessa função horária? O que acontece? Eu vou chegar exatamente no meio do meu percurso, né? O tempo de subida, a minha partícula na projeção x, ela ainda está aqui, no ponto médio, entre a origem e o alcance máximo.
Com a evolução temporal, essa partícula continua andando. Se eu pego o tempo duas vezes, ela vai percorrer o dobro do espaço na componente horizontal também. Tranquilo? Bom, para eu saber a altura máxima, agora, se eu tenho tempo de subida, eu posso substituir esse tempo de subida aqui, na minha função horária, para eu saber qual é a altura máxima. Fazendo isso, olha só, V seno θ, que é o meu VY, vezes o tempo de subida é V seno θ sobre G. Ah, pessoal, desculpa aqui, tá? Aqui tá seno, aqui tá... É porque às vezes eu confundo inglês com português, porque em inglês fica assim. Então, enfim, mas é seno. Quando eu substituir o tempo aqui, vai ficar V seno θ sobre G, menos GT ao quadrado, ou seja, o tempo ao quadrado vai ser esse valor aqui ao quadrado. Então, V0 ao quadrado, seno ao quadrado θ sobre G quadrado. Vou fazer algumas simplificações aqui, ó. Eu posso multiplicar esse cara, vai ficar V quadrado seno θ quadrado, certo? Aqui vai ficar V quadrado seno θ quadrado também. Beleza? Eu vou simplificar um G com um G aqui, então veja que esse cara menos meio. Então vai ser tipo como se estivesse fazendo A menos A sobre 2. Então, o meu H de T vai ser meio de V0 ao quadrado, seno quadrado de θ sobre G. Então, a altura máxima que esse objeto pode atingir é dado por essa expressão aqui. Beleza? Veja que eu coloquei que aqui a função depende de T, mas o T já está implícito aqui dentro do ângulo. Todos esses valores aqui são fixos para a gente. O V0, o G e o θ. Então, agora eu consigo achar o valor absoluto. Não é nem um H de T aqui, é um H absoluto já, que é para a altura máxima. Tranquilos? Se tiver dúvidas, vai deixando no chat, que aos poucos eu vou respondendo. Alcance máximo. Eu tinha falado que o alcance máximo depende do tempo total, ou de 2 vezes o tempo de subida, né? Então, substituindo aqui, olha só, Sx é igual a Vx, que o Vx é V cosseno θ. Esse aqui é o tempo, né? Tempo total, 2 vezes V seno θ sobre G. Fiz algumas simplificações aqui. Então, vai ficar V quadrado, cosseno vezes seno. Detalhe, aqui eu fiz uma propriedade trigonométrica, né? Eu tenho 2 cosseno θ, seno θ. Isso é a mesma coisa do que o seno do arco duplo, né? Seno de 2θ. Não fiz essa demonstração, mas é bem simples fazer a demonstração. Só fazer seno de θ mais θ aqui e abrir a propriedade seno A mais seno B. Aí você chega nessa relação. Ou seja, eu posso reescrever agora o meu alcance máximo como V quadrado, V0 quadrado, seno de 2θ sobre G. Eu, particularmente, eu não gosto de escrever assim. Eu prefiro fazer esses passos aqui. Ó. Calculado o tempo total, eu substituo o tempo total, porque isso é um número, né? Veja que isso tudo aqui é constante. Ó. V0 é constante, θ é constante e G é constante. Ou seja, o tempo total é um número, não é uma função. Eu posso jogar esse tempo total nessa função aqui para eu achar a altura máxima, ou seja, para eu achar a altura máxima é metade do tempo total, e posso usar o tempo total mesmo nessa equação para eu achar o alcance máximo. Eu acho melhor do que ficar decorando esse monte de equações aqui. Mas, ou seja, a nível de curiosidade, essa função ela vai definir o alcance máximo para uma partícula. Coloquei uma observação aqui. O alcance máximo que uma partícula pode atingir a uma velocidade V0 constante é quando o θ vale 45 graus, tá? Então, isso é a definição. Quando o θ, a gente vai ter um alcance Sx máximo quando o θ vale 45 graus. A gente está falando disso aqui, ó. Essa distância em relação à origem na componente horizontal. É fácil ver isso, né? Porque, para quem lembra, o seno e o cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E aí você consegue dividir igualmente as suas componentes da velocidade Vx. Porque Vx é V cosseno e o Vy é V seno. Só que o seno e o cosseno de 45 têm o mesmo valor. Ou seja, você distribui igualmente ali as componentes da velocidade Vx e Vy. Então essa é uma ideia interessante para você pensar e guardar. O que eu fiz aqui agora, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para falar. Então é isso. O que eu fiz aqui agora é o seguinte, eu fiz de novo aquela ideia do movimento parabólico, pessoal, para eu definir uma função. A gente tem um h que depende de t e a gente tem uma posição s que depende de t também.
Lembra quando você faz uma função composta lá da f de g de x? A gente vai fazer uma h de s de t. Ou seja, eu vou pegar na minha função aqui, nessa função que eu tenho horária, para a velocidade aqui, para o espaço de deslocamento horizontal aqui, se eu isolo t, eu tenho que sx é igual a v0 cosseno θ. Beleza? Então, olha lá. O tempo é sx dividido por v0 cosseno θ. Eu vou chamar esse sx de x e vou chamar o meu h de y. Tá? Por que eu estou chamando isso? Porque quando vocês estão acostumados lá a trabalhar com y de x numa função quadrática, y de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Né? Em que o y de x, em que o a, b e c são as constantes associadas ali. O a com cavidade da parábola, né? Isso é interessante ver também. Esse formato, quando você remessa um objeto tem esse formato, ele não é à toa. Ele exatamente representa essa função de segundo grau com um coeficiente angular, com um coeficiente aqui negativo. Coeficiente A negativo da função quadrática significa com cavidade para baixo. Então, por isso que essa partícula ela faz esse tipo de movimento. Voltando aqui. Então, eu vou chamar isso de x, porque vai ser o argumento da nossa função. E o h eu vou chamar de y. Então, agora, substituindo aqui esse t nessa função, vai dar uma coisa meio grande aqui. Olha só. V seno θ. O t é sx v0 cosseno θ. Então, substituir aqui. Menos g sobre 2. Aqui tem um g sobre 2. E esse termo do tempo quadrático aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, v0 ao quadrado e cosseno ao quadrado de θ. Dando uma simplificada nisso, eu posso cortar seno sobre cosseno é tangente. O V0 eu corto com V0 aqui. Então, vai ficar x sobre tangente. X vezes tangente. Menos. Aqui também... Aqui não dá para simplificar muita coisa, né? Vai ficar g, x ao quadrado, V0 cosseno ao quadrado de θ. E aí, não deu para simplificar. G vezes x ao quadrado sobre 2 V0 ao quadrado de θ. Por que eu fiz isso aqui? O gráfico que ele traz para a gente é um gráfico da função y, ou seja, de uma f de x, em função de x. Todo ponto dessa trajetória tem um par ordenado xy. Então, para cada valor de x que eu substituir aqui, na minha projeção horizontal, eu tenho um correspondente y, certo? Logo, eu posso descrever qualquer posição, ou seja, da minha partícula, tanto na componente horizontal, na projeção horizontal, quanto na projeção vertical. Beleza? Então, essa função aqui, essa coisa linda, ela vai representar para a gente a altura da minha partícula em função do deslocamento horizontal. Eu anulei o quê? A dependência temporal. Beleza, pessoal? Então, é uma forma de escrever isso de uma forma mais... que dependa somente de x e de y. Depois eu vou fazer um exercício com vocês. Tem um exercício aqui da Escola Naval que ele aborda bastante esse caso aqui. Então, quando você vê um gráfico, toma muito cuidado, porque as pessoas fazem confusão. Quando você vê esse tipo de gráfico aqui, não é um gráfico do tempo em função da altura. Não, é um gráfico da altura em função da posição. Só que, implicitamente, tanto a altura quanto a posição a horizontal, ela depende do tempo. Se as duas dependem do tempo, então eu posso fazer aqui uma função composta. E aí, fazendo essa função composta, agora eu tenho a equação, ou seja, a equação continua sendo a equação de uma parábola, né? Qual a equação dessa parábola? Ela tem o coeficiente A igual a G sobre 2 vezes V0 ao quadrado cosseno θ. Esse é o meu coeficiente A, que define a concavidade da parábola. Veja que continua sendo negativo, por isso a parábola é para baixo. E o nosso coeficiente B lá da função de segundo grau aqui é a tangente de θ. Certo? Veja que, lembra que eu tinha falado para um ângulo de 45? Quando esse ângulo vale 45 aqui, essa tangente vale 1. Então, o meu y de x para 45 graus, ele simplifica bem aqui, que vai dar raiz de 2 sobre 2, mas aqui vai dar 1. Então, eu consigo ter uma altura em função do alcance aqui máximo. Esse alcance máximo para 45 graus. Então, essa função aqui é a função verdadeira que representa, porque essa função aqui, ela não representa a minha parábola da minha curva. Ela representa a parábola em relação à altura. Mas a parábola da curva y em função de x é esse senhor aqui. Beleza? O que você consegue tirar a informação usando os termos anteriores que eu acabei de falar lá. Tranquilo, pessoal? Então, aqui tem os outros componentes. Lembra que eu falei do vetor velocidade? Olha só.
Aqui Vy é 0, eu só tenho Vx, então o meu vetor resultante aqui é somente Vx, mas aqui, por exemplo, eu já passo a ter Vy, logo o meu vetor resultante vai ser a combinação linear ou a soma de Vx mais Vy. Detalhe importante, assim como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o meu Vy aqui para baixo é o mesmo Vy de partida. Olha só. O módulo desse vetor aqui é igual ao módulo desse vetor aqui, tá? A única coisa que muda é o quê? O sentido, nem direção muda. Então, isso é interessante para a gente saber, olha só, se eu não sei, se eu quero calcular aqui qual é a velocidade resultante, eu não preciso calcular a trajetória inteira, porque eu sei que a velocidade Vx é a mesma e a velocidade Vy também é a mesma, desde que ele saia de um ponto e chegue ao mesmo ponto na altura, né? Ele pode percorrer qualquer distância horizontal, que o Vx vai ser constante. Mas agora, se esse cara cai abaixo do ponto em que ele partiu, da altura que ele partiu, aí a velocidade já muda, aí a velocidade já não é igual. Ou, se eu vou interceptar esse cara nesse ponto, agora a velocidade inicial não tem mais o mesmo módulo da velocidade final, tá? Só vale se ele estiver voltando para o mesmo ponto em que ele partiu em relação à altura. Beleza, pessoal? Então não esquece disso não. Bom, então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Tem alguma dúvida? Se vocês têm alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou esclarecendo. Eu vou ressaltar para vocês os pontos importantes aqui, né? Quais pontos importantes para resolver esse tipo de problema? Primeira coisa, lembra que eu passei para vocês? Eu costumo passar os 4 passos lá para resolver. Primeiro passo, eu preciso decompor as velocidades Vx e Vy. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando depara com um problema assim eu preciso separar Vx e Vy, porque eu só sei trabalhar nas componentes independentes, nas componentes Vx e Vy. Primeiro passo. Segundo passo, calcula esse cara aqui, o tempo total. Porque eu sabendo o tempo total que esse cara fica no ar, eu consigo achar o alcance máximo, porque é só substituir na equação da posição, e consigo também saber a altura máxima, é só dividir esse tempo total por 2, que é o tempo de subida. Então, o primeiro passo, decompõe Vx e Vy. Segundo passo, ache o tempo total que essa partícula fica no ar. Terceiro passo, ele vai pedir para você o alcance máximo. O alcance máximo vai ser isso aqui. O alcance máximo vai depender de quê? De V cosseno θ, que é o passo 1, mais o tempo que ele ficou no ar, que é o passo 2. Então, utilizando o passo 1 aqui, utilizando o passo 2 aqui, eu acho o alcance máximo. Beleza? Quarto passo, achar a altura máxima. Para eu achar a altura máxima, eu vou utilizar essa equação aqui. O V seno θ eu achei no passo 1, o tempo eu achei no passo 2, mas eu achei o tempo total. Então, eu pego esse tempo total e divido esse tempo total por 2, eu vou ter a altura máxima e aí eu consigo achar substituindo o t aqui. Lembrar que t vai ser um número, né? Só substituir e você acha a altura máxima. Ah, mas e se eu jogar o tempo total aqui? Se eu jogar esse tempo que eu calculei total aqui para achar a altura máxima? Você vai achar 0, né? Se eu substituir esse tempo aqui, faz aí depois para vocês tirarem a dúvida. Se eu substituir esse tempo aqui, eu não calculei esse tempo em que h final é 0. Então, se eu substituir esse valor aqui, eu vou achar 0 de novo. Então, por isso que eu preciso usar metade do tempo. Então, pessoal, com esses 4 passos, eu consigo resolver esses problemas de lançamento, tá? Sempre levando em consideração essas propriedades aí que eu citei para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, então é isso que eu queria falar para vocês. Tem um exercício aqui, deixa eu ver qual página que fala sobre isso que eu expliquei para vocês aqui. Já fiz tanta... o exercício da página 710, tá? Página 710, exercício 12. Ele me dá... Agora a partícula nem parte da origem, ele parte de um y0, de um x0. Acharam aí, pessoal? Exercício 12, da página 710. E aí ele me dá um R em T, certo? Que vai depender de duas coisas. Esse R em T, ele já está me dando a combinação linear da componente horizontal e vertical. Quando ele fala I chapéu, lembra que eu mostrei para vocês esses versores? Quando ele fala I chapéu, ele está falando componente horizontal. Quando ele fala J chapéu, é componente vertical. Veja que na componente horizontal, eu tenho 6t mais 2,5. Esse 6t mais 2,5, o 6t significa a velocidade Vx,
e o 2,5 posição inicial. Então esse x0 aí a gente já sabe que é 2,5. E na componente j chapéu, ele fala que é menos 5t quadrado, ou seja, se é menos 5t quadrado, essa aceleração gravitacional vale 10, né? Porque lembra que é g sobre 2. Então vai ser 10, o g, a aceleração, mais 2t, ou seja, isso significa que é o v0y, 2t. E o 8,4 é a posição inicial. E aí ele pede algumas coisas aí. Após 1 segundo, as medidas da altura do solo. Para eu saber a altura do solo, eu pego esse 1 segundo e jogo na projeção J chapéu, porque J chapéu é vertical. Substitui esse tempo aí que eu vou achar a altura. E para eu saber qual o módulo da velocidade, aí o módulo da velocidade eu preciso saber tanto para a componente x quanto na componente y. Na componente x a velocidade é 6, na componente y é 2. Certo? Então eu preciso saber quanto vale essa velocidade aí. Mas em tempo igual até 1 segundo, a velocidade x continua 6. A velocidade y, eu vou ter que montar uma função horária para a velocidade y. Vy é igual a v0y menos gt, ou seja, Vy é igual a V0. O V0 aqui é 2, menos GT. Ou seja, o tempo é igual a 1. Então, a velocidade vai ser 2 menos 10, 8. Então, uma velocidade x é 2, a velocidade x é 6 e a velocidade y é 8. Se eu faço isso no módulo quadrado, eu vou estar fazendo isso aqui, na projeção. Vy está menos 8 para baixo e o Vx está 6 para a direita, positivo. Esse vetor resultante é esse ao quadrado mais esse ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, raiz disso dá 10, né? Então eu consigo achar quanto vale esse vetor resultante. Beleza, pessoal? Então, tentem fazer os exercícios da apostila. No grupo depois a gente discute se na próxima aula a gente vê teoria ou se a gente tira a próxima aula para fazer mais exercícios. No mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí.